Um bom dia a todos. Nós vamos dar início à nossa reflexão da manhã de hoje, como de praxe, fazendo uma prece, pedindo ao Senhor Jesus, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos envolvidos em torno da doutrina espírita que tanto nos acalma, sustenta, esclarece o coração e o raciocínio, o entendimento de tantas coisas que para nós ainda são difíceis. Então nós agradecemos desde já a sustentação e pedimos que essa sustentação possa ser levada a todos os lares que em algum momento queiram ouvir e refletir sobre esses assuntos que na manhã de hoje nós vamos nos dedicar. Então, como a gente, graças a Deus. Então, como a gente falava, na manhã de hoje, nós temos uma parte da segunda parte do Livro dos Espíritos, mais precisamente no capítulo 9, que se chama Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Ou seja, o quanto os espíritos desencarnados interferem, influenciam, no caso nós que estamos encarnados, né? O quanto e como, de que maneira, com que objetivo. E na manhã de hoje nós vamos refletir sobre um mini capítulo chamado Pressentimentos. É um item, né? Chamado Pressentimentos. E são apenas 3 questões, a 522, a 523 e a 524. Então, são perguntas que Kardec fizeram aos espíritos, e por serem apenas 3, eu acho que a gente até vai conseguir dar uma aprofundada no entendimento de cada uma em particular, né? Na 522, Kardec perguntaria se o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor. Na 523, Kardec pergunta, acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algo tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que muitas vezes ficamos, né? Tipo, essa ideia minha do espírito protetor, né? Essa dualidade da interpretação acontece com muitos de nós em muitas situações. E a 524, se os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral, ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida material. E eu particularmente sublinhei 3 palavras que nos remetem a reflexões e conceitos doutrinários que eu acho importantes e que podemos encontrar todas essas explicações no próprio Livro dos Espíritos, que é sobre o espírito protetor, né? Quando na 522 ele fala se é um aviso do espírito protetor. Depois na 523, quando ele fala sobre a voz do instinto, e se os espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral, ou se eles se interessam e se preocupam e nos influenciam sobre as questões questões da nossa vida material. Então, como nós vamos dar uma iniciada nessa ideia do espírito protetor que eu destaquei da 522, e são 32 questões, da 489 a 521, que falam, que Kardec pergunta e os espíritos explicam sobre o papel do espírito protetor, ou dos espíritos protetores, né? E que eles refletem essas questões, refletem vários aspectos dessa influência, dessa atuação. Tipo, quem são esses espíritos, né? Os protetores? E eles dizem, ou são aqueles espíritos de uma ordem
que são pelo menos uma ordem mais elevada do que a nossa, né? São mais amadurecidos do que nós, que nos amam, que nos protegem e que, inclusive, foram eles que se responsabilizaram, ou às vezes até um mais importante, mais elevado, que se responsabilizou e que avalizou a nossa encarnação. Isso é muito bom e isso é muito sério, né? Saber que tem alguém que avalizou a nossa encarnação. Deu aval, tipo, vamos que eu tô contigo, né? Na questão 495, que é uma questão lindíssima, eles dizem que eles, os espíritos protetores, são mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente nós nos liguemos na Terra. E onde quer que estejamos, esses espíritos protetores estarão conosco. E eles dizem, nos cárceres, nos hospitais, nos lugares até de devassidão, na solidão. Esses brandos influxos sempre poderão ser sentidos por nós, logicamente, se assim nós nos abrirmos para essa influência e essa percepção. E aí a gente pode perguntar, como Kardec pergunta, né? Quais são os objetivos dessa proteção? Eles só querem o nosso progresso, tanto espiritual quanto, né, psicológico, emocional, que no final tudo se resume em progresso espiritual. Eles só querem o nosso bem. Eles têm por objetivo maior nos guiar pela senda do bem, como um pai amoroso, né? Auxiliando-nos com os conselhos, que são conselhos velados, mais ou menos, né? Às vezes mais ostensivos, às vezes mais velados. Tem o objetivo de nos consolar nas nossas aflições e de levantar o nosso ânimo nas provas da nossa vida. Como é que eles atuam? É uma escolha deles em relação a nós? Eles escolheram fazer isso por nós? Então, eles próprios respondem a Kardec. A atuação deles é sempre pelo pensamento. E é uma escolha daquele que se responsabiliza. É uma escolha de carinho, de responsabilidade, de comprometimento, de amor. Outra pergunta que Kardec traz sobre os espíritos protetores é se eles nos abandonam quando não seguimos as suas orientações. E são eles mesmos que respondem que eles podem se afastar, se percebem que aqueles seus conselhos, suas influências, está sendo inútil momentaneamente. Mas jamais nos abandonam completamente. E reaproximam-se de nós sempre que percebem uma única brecha de boa vontade no nosso endurecimento, na nossa rebeldia, né? Na nossa vontade de progredir. Kardec ainda pergunta como que a gente pode perceber e reconhecer a ajuda desses amigos espirituais, desses protetores. Nessa mensagem belíssima, ditada pelos espíritos São Luís e Santo Agostinho, que está na questão 495, essa resposta é complementada por essa mensagem de Santo Agostinho e de São Luís. Eles nos dizem coisas belíssimas. Eu sugeriria que depois nós lêssemos. Mas tem um pedaço que ele diz assim: se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus pensamentos? E eles ensinam
a gente a reconhecer essa ajuda deles, também dentro dessa questão, dizendo assim: estabelecei entre nós e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não pensei em ocultar-nos nada. E ainda eles explicam, para quem não acredita, que eles possam, né, mesmo longe fisicamente de nós, continuar e ajudar-nos sempre. Eles dizem, estando muito distante de vós, o espaço para nós não é nada. E conversamos e temos essas ligações com aqueles que amamos. Gozamos de qualidades que vocês não podem ainda compreender. Mas não receeis fatigar-nos com vossas perguntas, ou seja, não nos importemos de cansarmos, de fatigarmos os nossos espíritos protetores, porque eles estão com esse interesse de nos ajudar. Eles dizem, né? Ao contrário, procurar estar sempre conosco, porque assim sereis mais fortes e mais felizes. São eles que nos dizem isso, né? E aí a gente podia perguntar também, como Kardec perguntou, qual o poder desses espíritos sobre nossos destinos? Ou sobre as nossas provas, nossas dificuldades? E eles, mais uma vez, respondem, o nosso poder é de proteção, é de nos levantar o ânimo, é de nos consolar, é de nos fortalecer para as provas, mas não é de afastar ou impedir experiências necessárias dentro do cabimento da lei divina que possam nos proporcionar o progresso, né? Crescimento, amadurecimento. E isso não é desamor, porque quando nós somos pais, nós não deixamos de nós não permitimos que um filho nosso não aprenda a andar, ainda que ele caia e levante. Porque se a gente não quiser que ele caia nunca, e por isso não deixarmos ele aprender a caminhar, o nosso filho vai se tornar o quê? Um deficiente do caminhar. E a gente não quer isso. Então, os amigos espirituais, os espíritos protetores, também agem assim com a gente e com muito maior sabedoria, já que estão em ordem mais elevada do que a nossa. Outra pergunta. Se essa influência dos espíritos acontece, por que a ação deles é oculta para a maioria de nós? Porque a gente pode se lembrar, né? Chico Xavier tinha a presença quase física de Emmanuel, seu guia, seu espírito protetor. Mas isso para aquelas pessoas que têm uma mediunidade ostensiva e a maioria de nós não tem. Então a gente poderia perguntar isso, né? Mas eles mesmos respondem também nessas questões. Se vos fosse dado contar sempre com a ação dos espíritos protetores ostensivamente, vós não trabalhariam, né? Nós não trabalharíamos, ficaríamos, descansando, porque os espíritos protetores vão fazer tudo por nós. Nós teríamos a tendência de nos acomodar e assim perdermos a oportunidade do progresso. E todos nós, para nos adiantarmos, precisamos da experiência no pensar, no sentir e no agir. Então, nessa busca de experiência do pensar, do sentir e do agir, vai ter hora que a gente não vai saber lidar com a situação. E é nessa hora que a gente não só pode, quanto deve, elevar o nosso pensamento e pedir aos espíritos amigos, aos nossos protetores. Lembremos que nos responsabilizaram pela nossa encarnação, que avalizaram a nossa encarnação
e que estão muitas vezes ao nosso lado, querendo nos intuir, mesmo que não seja de uma forma ostensiva, né? Para que, inclusive, nós não percamos o mérito e a oportunidade de sermos nós, os provedores, os promotores do nosso progresso, né? Então, eles dizem que se deixássemos, né, como se a gente deixasse a criança não fazer nada, ela não aprenderia nem a andar, nem a caminhar, nem a correr, nem nada, né? Então, eles dizem que essa ação para conosco é sempre de maneira que não nos tolha o livre-arbítrio, para que o resultado das obras seja de nossa responsabilidade e de nossa alegria, porque isso gera alegria, né? A conquista de alguma coisa positiva em nossa vida nos gera muita alegria e confiança que estaremos prontos para um outro aprendizado que seja um pouco mais complexo, né? Outra questão que a gente pode colocar aqui sobre essa proteção é se é necessário a gente saber o nome do nosso protetor. Quem é, quem foi, se foi alguém importante para nós na nossa existência passada. E eles dizem, não é importante. Aliás, a gente lembra de uma história muito engraçada que Divaldo Pereira Franco conta, que quando ele via, né, ele que tinha mediunidade ostensiva, ele via a imagem de Joana de Ângeles durante um espírito, né, vestido de freira, durante muito tempo o acompanhando, até que ele conseguiu ter contato com ela de pensamento e perguntou a ela quem era. Ela, né? Estou aqui para lhe proteger, etc. E ela, não, mas eu quero saber o nome do meu guia. E aí ela diz para ele, o seu guia é Jesus. Aí ele fala, não, Jesus eu não quero não, porque Jesus é de todo mundo, eu quero um só para mim. E Joana, né, com aquela paciência dada à imaturidade na época de Divaldo, diz, tá bom, Divaldo. Então me chama de Joana. E foi a partir daí que ele começou a se relacionar com esse espírito protetor, chamando de Joana. E depois ela até contou o porquê de Joana, né? No livro Semeador de Estrelas, essa história está muito bem contada para quem quiser saber melhor. Mas não é importante a gente saber nome, né? Nunca foi importante. Ainda mais para nós que não temos essas ostensividades mediúnicas. E aí a gente podia também perguntar, será que se a gente ao desencarnar pode vir a conhecer esse espírito protetor? Provavelmente sim, mas também depende do nosso estado de equilíbrio ou de desequilíbrio ao desencarnarmos, né? Se o nosso olhar está equilibrado para se abrir para essa vibração ou não. A gente lendo no livro Nosso Lar, né, na psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, a gente vê o quanto André Luiz, contando a sua própria história, nos fala que ficou 8 anos vivenciando uma situação bastante em desequilíbrio, quando os amigos espirituais estavam do lado dele, inclusive a sua própria mãe, e ele não percebia. Então, isso é passível de acontecer, quando para muitos outros, ao desencarnar, conseguem perceber a presença de amigos espirituais e de espíritos protetores, né? Agora, esse espírito protetor é puro, é um espírito puro? Essa ordem de elevação dos espíritos protetores está, vamos dizer assim, diretamente proporcional ao nosso padrão de elevação. Não adianta um espírito super puro vir ser meu protetor, que o que ele vai falar para mim fazer, eu não vou fazer, porque eu ainda não estou apta, ainda não estou preparada, ainda não estou amadurecida para fazer. Então, o espírito protetor, ele tem uma elevação proporcional que seja útil ao aprendizado meu e dele, né? Enquanto essa tarefa.
E ainda temos uma outra pergunta aqui, se todos temos, desde a pessoa mais cruel ao mais bondoso. Todos temos. Aquele espírito que a gente considera o mais cruel do século, ele tem espírito protetor, ele tem o seu anjo de guarda. Claro, se ele ouve ou não ouve, é outra questão, mas que ele tem, ele tem. E lembra da questão 495 que eu falei, né? Quando os espíritos dizem que mesmo nos cárceres, né? Mesmo nos lugares de devassidão, eles estão conosco. E a gente pode ter mais de um espírito protetor? Certamente que pode. Pode ter muitos, a gente pode angariar muitas simpatias durante as nossas experiências reencarnatórias. Mas nos dizem os espíritos que tem um que é o mais elevado, que é o principal, que muitos de nós podemos chamar de anjo da guarda, né? E em matéria de espíritos protetores, um familiar nosso dessa encarnação pode, uma vez desencarnado, vir a ser um espírito protetor meu? Poder pode, né? Não é garantido, não é padrão, mas pode. Porque também depende do nível de evolução dele e do padrão de equilíbrio que ele está, uma vez estando desencarnado, né? E, além das individualidades, as coletividades também têm o seu espírito protetor, né? No Brasil, o que é que a gente sabe sobre o espírito protetor da coletividade brasileira? Ismael, né? Da França era conhecido o próprio rei Luís, que depois foi reconhecido como São Luís na Igreja Católica. E em outros lugares também, né? Não só de países, mas de coletividades, de centros de interesses que geram uma coletividade, sempre tem espíritos protetores. A nossa casa, por exemplo, né? Casa Espírita Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é uma das protetoras. Centro de Estudo Rita de Cássia. Rita de Cássia é outro protetor dessa coletividade que é a nossa casa. Centro Espírita Leon Denis, né? E muitos outros, Eurípides Barçanufo, Maria Angélica, tantos, né? E não só na parte religiosa, pode ser na parte científica, política, social, sempre vão. Sempre teremos espíritos que se interessam pelo aquele assunto, pelaquela proposta, para que aquilo seja e promova o progresso. Então, na questão 522, voltando ao que a gente realmente é o foco da nossa reflexão, Kardec pergunta aos espíritos se o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor. E os espíritos respondem que é um conselho íntimo que pode vir de um espírito protetor ou da nossa própria intuição. E essa nossa própria intuição é o que ele vai falar que é a voz do instinto. Porque antes da gente encarnar, nós temos mais ou menos, né, um planejamento, acompanhados, às vezes, inclusive, já por esses espíritos protetores, e que vão ter certas fases da nossa vida onde são verdadeiras, às vezes, caminhos de mudança de direção, né? De saltos de amadurecimento, de provas, e que, às vezes, quando esse momento está para acontecer, muitos de nós pode ter essa intuição. Ou pode ser lembrado pelo amigo espiritual, né? Então, os pressentimentos nada mais são do que ou o sopro do amigo espiritual ou a nossa própria intuição ao nos relembrarmos, enquanto estávamos espírito desencarnado, fizemos algumas escolhas para vivenciar depois, quando estamos encarnados. E aí, ele pergunta na 523, que acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos,
que devemos fazer na incerteza em que ficamos. E eles nos respondem que quando nos acharmos na incerteza, para que a gente invoque o nosso espírito amigo, os protetores amigos, através da oração, da reflexão, da meditação, e principalmente a Deus, nosso Pai, Jesus, ou enfim, aos espíritos com os quais nós tenhamos mais ou menor simpatia, que eles vão enviar em mensageiros, ou eles próprios, para nos darem aquela certeza. Mas também que se isso não chegar, a importância disso, se é do espírito protetor ou se é da nossa intuição, uma vez a gente aprendendo a perceber se a intuição é para o bem, o que importa quem é que deu a opinião? Se é minha ou se é do amigo espiritual. Na maioria das vezes, quando são coisas difíceis, é do amigo espiritual, porque a gente talvez ainda não esteja preparado para isso. Mas o importante é a gente perceber qual é o teor da intuição, qual é o teor daquele pressentimento. Se é uma coisa que pode vir a nos levar a um progresso, ou é uma coisa que vai nos manter estacionados, ou até fazermos coisas que podem atrasar o nosso progresso. Esse é o principal foco da gente observar. E não ficar tão preocupado se aquilo é meu ou é do espírito, aquilo é do espírito ou aquele é meu. Que a gente não perca tempo com isso, né? Para que a gente veja o interior do pressentimento. Qual é a proposta do pressentimento? Na questão 524, Kardec pergunta se os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente no nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular, ou seja, nas questões da vida material. E eles respondem, os próprios espíritos respondem, tudo se preocupam e se envolvem com tudo que nos diz respeito. Eles se esforçam para que vivais da melhor maneira possível. Examine cada uma das diversas circunstâncias felizes ou infelizes da sua vida, eles nos dizem, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que não se aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houver escutado. Então, eles se preocupam, sim, com as nossas questões de ordem material, porque as nossas questões de ordem material influenciam o nosso progresso espiritual, né? E sobre essa questão 524, no meu entendimento, o melhor exemplo é dado desse tipo de atuação, né, de envolvimento com as coisas de ordem material, o melhor exemplo é dado pelo próprio Kardec na sua experiência pessoal, no início dos seus contatos com os espíritos, nesse aprendizado que depois veio a se tornar o trabalho da codificação. Né? Para ele, Kardec, que não conhecia esse assunto de comunicação entre os espíritos e que era, inclusive, cético, muito receoso, muito ponderado, não deixou de ir conhecer, mas com muito receio e muita resistência. Isso que a gente pode ler no livro Obras Póstumas, que é declaração, depoimento do próprio Kardec. E ele nos conta que em 11 de dezembro de 1855, ou seja, 2 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos, na casa do Sr. Baudin, ele queria saber mais. Kardec, já nesse contato com a espiritualidade, ele queria saber mais sobre o seu espírito protetor. Então, ele pergunta
aos espíritos que estavam ali respondendo: que devo fazer para granjear a benevolência do meu espírito protetor? E ele recebe como resposta: faça todo o bem possível. E ele ainda pergunta: por que sinais poderei reconhecer a sua intervenção? Olha ele fazendo as mesmas perguntas que a gente faz. Olha o que o Espírito respondeu: pela satisfação que experimentarás. Isso é muito interessante, gente. Aí ele diz: terei algum meio de invocá-lo? Aí a resposta: tenha fé viva e chame-o pela prece. E aí ele pergunta mais: mas aí eu vou reconhecer ele depois da morte? A mesma pergunta que a gente fez antes, né, no mundo dos espíritos. Ele diz: sobre isso não pode haver dúvida. Ele virá te receber e te felicitar. Mas eu coloquei aquele adendo do equilíbrio e do desequilíbrio, porque a gente tem o exemplo de Kardec, mas a gente tem o exemplo de André Luiz. Então não é uma regra, né? Não é uma regra, depende do equilíbrio do espírito que, ao desencarnar, em que estado de percepção ele se encontra. E ele diz: virá felicitar-te se houveres desempenhado muito bem a sua tarefa. Quando a gente fala assim, espírito completista, né? Que é aquele espírito que conseguiu completar todas as propostas da sua encarnação. Esse, sem dúvida, encontra o seu espírito protetor, talvez até com muita facilidade. Bem, Kardec pergunta naquela época, né, se o espírito da mãe dele veio visitar, vem visitar ele algumas vezes, enquanto encarnado. E esse espírito diz: vem e te protege o quanto lhe é possível. Olha só, um espírito familiar. Então, certamente a mãe de Kardec, ao estar desencarnada, tinha condições espirituais de equilíbrio para essa aproximação com o filho. Aí ele diz assim: eu vejo-a frequentemente em sonho. Será que isso é uma lembrança ou é um efeito da minha imaginação? E os espíritos dizem para ele: não, é ela mesmo que te aparece. Deves compreender pela emoção que sentes. E aí depois Kardec coloca numa notinha assim de rodapé, dizendo que isso era perfeitamente exato. Porque quando ele sonhava com a mãe dele, ele experimentava uma emoção indescritível. E que o médium que respondeu, quer dizer, o médium que estava junto àquele espírito que respondeu isso, não sabia disso. Então, que era verdade mesmo, é verdade. Quando a gente sonha com alguém querido e sente essa emoção enorme, é porque realmente houve um contato, né, no nosso desprendimento durante o sono com aquele afeto. Depois, em 25 de março, já de 1856, né, já se passou um tempo, ainda na casa do Sr. Baudin, Kardec tem o seu primeiro contato com aquele que seria o seu guia espiritual. Ele mesmo diz: com aquele que posteriormente seria o meu guia espiritual. E ele diz assim, para um espírito que estava ali se apresentando: ouviste sem dúvida o relato que acabo de dizer, porque ele tinha ouvido umas batidas, né, na parede da casa dele, e ele ficou muito intrigado, foi lá procurar o que era, não encontrou, a mulher dele também, a Nelly Baudet, foi lá, procurou, ninguém encontrou o motivo dessas batidas. Então, na primeira reunião, ele conta esse relato das batidas, e aí fala: ouviste sem dúvida o relato que acabo de dizer. Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Com que fim que ele foi bater daquele modo, né? Ele queria se comunicar comigo porque Kardec estava trabalhando na codificação, né?
Poderia me dizer quem é ele? Aí o Espírito diz, podes perguntar-lhe a ele mesmo, porque ele está aqui. Olha que delícia. Aí Kardec pergunta, consentirás em dizer-me quem és? Ele faz lá as perguntas que ele quer fazer sobre as batidas, que era sobre o trabalho que Kardec estava fazendo, que o Espírito estava acompanhando e tinha uma parte lá que ele não estava achando que estava adequada. Mas ele pergunta depois, consentirás em dizer-me quem és? E o Espírito fala, para ti chamar-me-ei a verdade. E em todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. É aí que a gente passa a conhecer o guia espiritual de Kardec e da codificação, se intitulando A Verdade. E ele ainda continua. Ontem, quando bateste, quando eu estava trabalhando, tinha alguma coisa de particular a me dizer? E ele responde, o que eu tinha a dizer-te era o seu trabalho. Desagradava-me o que escrevias. Vai lá. E aí ele, por causa da batida, abandonou o trabalho. Né? Vai lá e revê. E Kardec vai lá rever e ver que realmente o que ele tinha escrito não estava muito bem escrito, não estava adequado. Então ele dá uma nota no livro, né? O que eu estava escrevendo dizia respeito precisamente aos estudos que empreendera acerca dos espíritos e das suas manifestações. E ele ainda curioso, como todo ser humano somos, ele pergunta, terás animado na Terra algum personagem conhecido? E a resposta é, já te disse que para ti eu sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Depois, no Livro dos Médiuns, Kardec faz uma reflexão dizendo que esse espírito que se intitulou A Verdade, que ele acreditava que era Jesus. Mas isso também é uma reflexão de Kardec. Não foi o Espírito de Verdade que se auto-intitulou como Jesus. Desde então, nenhuma outra manifestação se deu no mesmo gênero dessas que se deram anteriormente, né? E aí, porque se tornaram desnecessárias, porque essas relações, Kardec fala, se tornaram como ele foi combinado. Uma vez por mês, durante 15 minutos, ele tinha esse envolvimento do Espírito de Verdade dentro do trabalho dele, né? E depois deixou de acontecer. Então Kardec diz, fora sem dúvida um aviso de que eu tinha que trabalhar por mim mesmo e para não estar constantemente a recorrer ao seu auxílio diante da menor dificuldade. Já em 9 de abril de 1856, ainda na casa do Sr. Baudin, Kardec ainda pergunta ao Espírito de Verdade. E aí é essa pergunta que tem a ver com a questão 524 que eu queria comentar. Ele fala, disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro de certa ordem de coisas, mas poderia dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da minha vida? O Espírito de Verdade responde, nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta, ou seja, é muito importante. Não te ajudar a viver seria não te amar. Eu acho que isso daqui responde se os espíritos protetores nos ajudam nas nossas questões de ordem material, né?
mas sempre visando o nosso progresso. E ele diz que a proteção desse espírito, né, eu vou até ler como ele fala, ele diz assim, uma proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob as suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida. Quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. Depois, em 7 de maio de 1856, já na casa do senhor Rustam, que era outro companheiro de Kardec dentro desse processo da codificação, ele pergunta ao espírito Hahnemann, criador da homeopatia, já desencarnado na época, outro dia disseram-me os espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicaram o seu objeto. Desejaria saber se confirmas isso. E ele diz, e Hahnemann responde, sim. E se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas inclinações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares pronto. E ele pergunta como? Deixa que a providência faça a sua obra e você faz a sua e você ficará satisfeito. Então, o Espírito Hahnemann avisa Kardec que a gente, então, preste atenção nos nossos sonhos, naquelas coisas onde a gente se sente estimulado para trabalhar, da nossa vocação, porque com isso a gente vai estar cumprindo com aquilo que a gente se propôs, né? Gente, eu recomendo a leitura do livro Obras Póstumas, porque tem muita informação preciosa sobre o trabalho de Kardec, né, o processo da codificação da doutrina espírita, né, dada por ele próprio, né, através das suas experiências, das suas dificuldades. Ele não conhecia, ele não acreditava, ele não sabia dessa realidade da comunicação entre os dois planos. Então, o aprendizado que ele fez e que ele coloca nessas notas que ele faz, que depois da desencarnação dele virou o livro Obras Póstumas, eu particularmente acho interessantíssimo, né? Porque eu acho que a experiência de Kardec nos ajuda muito na compreensão da doutrina espírita. Então, voltando na questão 523, o que é a voz do instinto? A voz do instinto sou eu ou é o espírito que está me soprando? O que importa? Né? Se é meu ou é do espírito? Desde que a gente reconheça o teor daquele pressentimento, né? Se os espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento de progresso, ou se preocupam com nossos assuntos da vida material, eles vão estar sempre tentando nos intuir para o melhor. Então, a nós cabe entender o conteúdo do pressentimento. Porque se for um pressentimento de uma situação feliz, que a gente possa, inclusive, ficar atento para ajudar a acontecer aquela situação, aquela conquista na vida, né? Enquanto encarnados. Se for um pressentimento de uma coisa difícil, também que a gente fique alerta à proteção que a gente vai ter de qualquer maneira. Talvez até a proteção dobre,
né? Para que a gente possa passar pelaquela situação difícil, mantendo a confiança no amor infinito de Deus. Isso faz me lembrar uma experiência que eu vivi com um amigo meu de trabalho. Na época eu trabalhava numa construtora e eu fazia coordenação de projeto. E estava fazendo a coordenação de projeto do shopping, lá de Natal. E eu ia eventualmente a Natal para acompanhar a obra e tinha um engenheiro lá que era o coordenador da obra. E que uma vez eu indo lá, ele me chamou no canto e falou: Leonor, eu gostaria de conversar um pouquinho com você, vamos almoçar ali. E na hora do almoço ele falou para mim: eu não sei porquê, eu sei que você é espírita e eu não sei porquê, acho que eu estou precisando saber mais sobre esse negócio de vida após a morte. Aí eu conversei um pouco com ele, falei para quando ele procurasse ler lesse o livro dos Espíritos, o Evangelho, se inteirasse, etc. E eu falei: mas por que você está com isso? Ele falou: não sei, porque todo fim ele ia ao Rio, ele vinha ao Rio de 15 em 15 dias. E toda vez que eu vou ao Rio, eu passo meu final de semana em casa chorando. Eu entro no banheiro para chorar, eu entro no banho, eu choro, choro, choro. A minha mulher está percebendo que eu estou agindo assim e eu não sei por que eu estou agindo assim. Bem, passaram-se alguns meses e esse rapaz sofreu um acidente com a família durante uma época de carnaval, onde a família estava visitando ele lá, acho que é na Bahia, e eles tiveram um acidente de carro onde faleceu a mãe dele, a esposa dele e um filho dele de 3 anos. Sobreviveram ele e uma filha na época de 7 anos. De alguma maneira ele estava vivenciando esse pressentimento de um momento extremamente difícil pelo qual ele passou. E na época, quando eu soube desse acontecimento, eu fiquei querendo, ajudar um pouco no esclarecimento, na sustentação. Mas foi um aprendizado para mim. Hoje ele está casado com outra pessoa, tem outro filho. A filha dele, que na época estava com 7 anos, está casada também. Mas foi difícil, né? Então, que a gente possa, na hora dos pressentimentos, elevar o nosso pensamento ao Pai, ao nosso guia espiritual, ao nosso protetor, ao nosso anjo de guarda, aos amigos espirituais, pedindo muita sustentação, para que, se for um pressentimento de coisas a realizar positivas, que a gente tenha olhos de enxergar e não deixe a coisa que seria boa passar, porque muitas vezes a gente deixa. E que, se for um momento de dificuldade, de prova mesmo, que sustente o nosso coração, que nos sustente a emoção, que fortaleça a nossa fé e a nossa confiança, Porque para a gente buscar entender melhor sobre a justiça divina, que é cheia de misericórdia e de oportunidades, Enfim, meus amigos, estamos já bem avançados na hora, que possamos ter a certeza de que nada nesse mundo de meu Deus é impossível, mas que, dependendo do nosso olhar, tudo pode vir a ser para o melhor, para a construção individual e coletiva de dias melhores, mais civilizados, mais amadurecidos, e com isso, que a gente possa aproveitar as oportunidades para todos nós da construção realmente do reino de Deus em nossos corações. Que o amor divino nos propicia. Muita paz, que todos tenhamos um dia de muitas bênçãos, de muita sustentação, de proteção e de estudos e realizações no bem. Bom dia a todos.